estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre Santo Antônio de Santana Galvão, o nosso Frei Galvão. Amanhã é dia dele, né? O primeiro santo nascido no Brasil. Nós estamos lembrando, no ano de 2017, 10 anos da canonização, né, do nosso querido Frei Galvão. O Papa Bento XVI esteve aqui no ano de 2007 no Brasil. E lá em São Paulo, né, numa localidade muito próxima do Mosteiro da Luz, né? Aliás, ô Lucas, a gente tem uma imagem antiga aí do Mosteiro da Luz, para a gente ter uma ideia, acho que a gente tem uma foto antiga, né? O Mosteiro da Luz está aí, ó, que fica lá na Avenida Tiradentes, em São Paulo. Isso aí, não sei dizer exatamente que data que é, 1860 essa foto, de 1860, portanto, o Frei Galvão já tinha morrido, né? Ele morreu em 1822. 1860, que era uma estrada muito importante, né? Essa via ali na região do Mosteiro da Luz, pertinho dali no Campo de Marte, né? Aquele aeroporto lá em São Paulo, né? Ali na Zona Norte, próximo a Santana. Foi ali, né? Que foi, então, canonizado, né? Nosso querido Santo Antônio de Santana Galvão. Tá tudo ali perto, Mosteiro da Luz, Estação da Luz, né? Devido a isso também, tudo pertinho ali em São Paulo, a Avenida Tiradentes, enfim. Você que conhece São Paulo, vale a pena visitar, né? Vale a pena visitar o Mosteiro da Luz lá em São Paulo. É justamente um museu de arte sacra, né? Um museu belíssimo de arte sacra, né? O túmulo, como a gente mostrou agora há pouco, né? O túmulo, não sei se a gente tem mais imagens aí, Lucas. O túmulo de Frei Galvão é um lugar bacana de se visitar. Padre Guido, eu já vou contar rapidinho uma curiosidade, que eu não queria passar o programa sem contar. Tá aí o túmulo. Uma vez eu fui gravar uma matéria, alguns anos antes da canonização ainda, fui gravar uma matéria lá, e uma irmã, né, das irmãs concepcionistas que trabalham nesse mosteiro, elas são reclusas, né, são enclausuradas. E uma irmã que estava ali externa, ela disse que numa ocasião que houve uma reforma do túmulo dele, ela pediu aos pedreiros que quando fosse chegar perto do caixão, que a chamassem, que ela queria tocar no caixão de Frei Galvão. Ele ainda não era canonizado, né? Foi antes da canonização. Ela disse que ela tocou no caixão de Frei Galvão e fez umas orações, estava emocionada e tudo mais. Ela falou que ela ficou com as mãos cheirando rosas por dias. É bonito isso, porque isso acontece com muitos santos isso, né, Padre Guido? Sim, inclusive Santa Rita de Cássia, até tem no corredor onde ela morava, e sobretudo a cela, o quarto onde ela descansava, que até hoje continua com um forte perfume de rosas, exato. Mas, Diácono Eric, é bom a sua colocação para comunicar aos nossos amigos telespectadores que o Frei Galvão recebeu da parte de Deus vários dons extraordinários. É isso que a gente chama de taumaturgo, né, Padre? Taumaturgo é a palavra grega, né, que significa de fazer milagres. Certo. Mas, além disso, também ele teve o dom da bilocação, certo. Da premonição, certo? E também da telepatia e da levitação. Fenômenos estranhos, digamos assim, não comuns, mas que honram e prestigiam até a pessoa de Frei Galvão. Através da bilocação, por exemplo. Isso é muito bonito, Padre Guido, porque toda vez que a gente fala sobre isso aqui no programa, né, quem não conhece a vida dos santos, ou quem está distante disso, parece que a gente está maluco, né? Não, mas é verdade, né? Olha que coisa extraordinária. É para humilhar nossa inteligência isso, Padre Guido. Isto é, se eu estou aqui, não estou no lugar onde o Senhor está, né? Cada um de nós ocupa só um espaço, mas temos estes fenômenos de vários santos de estar ao mesmo tempo presente em dois lugares, bilocação. Se queremos dizer algo a mais, Padre Pio de Pietrelcina, grande santo dos nossos anos, dos nossos tempos, ele teve até o dom da quadrilocação. Isto esteve presente, está comprovado, ao mesmo tempo em 4 lugares diferentes. Santo Antônio de Pádua também tem isso no relato Sim, dele. também. Francisco Xavier, o jesuíta, né? Bom, a gente vê isso bastante nos santos religiosos franciscanos e também nos jesuítas. Inclusive, o Padre Pio era franciscano. O outro franciscano que a gente está falando hoje, Frei Galvão, Padre Pio, tem um relato bonito que eu queria que o senhor contasse para a gente, que numa ocasião ele estava em São Paulo fazendo uma palestra, Frei Galvão. Mas o que aconteceu, Padre Guido? Exato. Durante a palestra, ele pediu, num momento para aguardar todo mundo, ele ficou em silêncio e se retirou num ângulo daquela sala, mas disse para os que estavam aí, por favor, rezem para uma pessoa que está entre a vida e a morte, está para morrer. Quero que vocês rezem nessas minhas intenções em benefício desta pessoa. E todo mundo rezou, sem saber o que estava acontecendo.
foi exatamente o momento da bilocação. Isto é, o santo permaneceu na sala, mas ao mesmo tempo estava bem longe, dando assistência religiosa ao moribundo. Parece que foi na cidade de Taubaté, né, diz a biografia de Frei Galvão, na qual ele foi atender um capataz, né, que sofreu um acidente, estava na beira da morte, não queria morrer sem a confissão, lembrou de Frei Galvão e pediu a Deus que pudesse, então, ser socorrido por Frei Galvão. Frei Galvão foi lá, em Taubaté, de maneira miraculosa, atendeu a confissão desse sujeito que morreu em paz com Deus. Exato, isso para dizer de um exemplo, né? São vários, né? Isso é um. Na igreja dedicada a Frei Galvão tem esta imagem, na pintura, que lembra exatamente este episódio. Ô, Padre, tem um outro episódio, conta pra gente também, que a gente ficaria o resto da noite aqui, mas esse é bonito. O que é a história do frango do diabo? Muito bela. Ele recebia frequentemente donativos para os pobres, né? E uma pessoa, um benfeitor daquele convento, ele achou por bem doar para o Frei Galvão 10 frangos, certo? Vivos. E enquanto os carregava para o convento, 3 dos frangos soltaram e ele teve que correr atrás para recuperá-los, né? 2 conseguiu recuperá-los, mas um terceiro foi mais difícil. Deu mais né? trabalho. E em certo ponto ele gritou para o frango, mas frango do diabo, vem aqui, por favor. E de repente o frango acabou nos espinhos e não tinha mais saída, ele pegou. O homem foi entregar os 10 frangos para Frei Galvão. Frei Galvão pegou 9, deixou um frango aí. E o homem disse, padre, Frei, também este aqui para o Senhor nosso, você já deu para o diabo, não é para mim, eu não quis aquele frango. Apesar de ser uma coisa simples, interessante, certamente fez o sujeito pensar, né? Bonito isso aí na vida dos santos, a gente aprende em todos os detalhes. Bom, mas é claro que a parte talvez mais famosa dentre os milagres relacionados a Frei Galvão se trata das pílulas de Frei Galvão, né? Numa ocasião, imagina naquela época, né, onde o acesso à medicina era muito mais restrito e o conhecimento também das técnicas de medicina eram mais, não é todo mundo que tinha acesso e eram mais simples, certamente. E uma pessoa sofrendo de cálculo renal, um homem sofrendo de cálculo renal, Frei Galvão teve a ideia de atender, né, esse jovem, pedindo que escrevesse uma oração. Daqui a pouquinho o Padre Guido vai contar para a gente o que está escrito nessa oração. Mas escreveu uma oração em latim dedicada a Nossa Senhora, enrolou bem fininho num papel e cortou como pílulas e entregou a esse jovem para que ele pudesse se recuperar. E ele se recuperou, sarou, expeliu, né, o seu cálculo renal, etc. E ele ficou bem. Isso aconteceu em outras oportunidades, inclusive com mulheres que tinham dificuldade na sua gestação. E aí sim, a fama de santidade espalhou já em vida das pílulas de Frei Galvão. Na continuidade da matéria do Carlos Júnior, ele fala sobre isso lá no Mosteiro da Luz. Vamos assistir. Voltamos aqui com o padre José Arnaldo, que agora vai nos contar um pouco das famosas pílulas de Frei Galvão. É isso mesmo, padre? É isso, Carlos. O que muito atrai os devotos são as milagrosas pílulas de Frei Galvão. E são feitas pelas próprias irmãs. Só elas fazem num papelzinho de arroz e no meio de muita oração. Dentro da pílula, Frei Galvão, ou dentro desse papelzinho que ele enrolou, Frei Galvão escreveu justamente sobre a virgindade de Nossa Senhora, 100 anos antes da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. São pílulas milagrosas. Então, aqui, amanhã vai ter um grande fluxo de gente que vem, bate nesta roda, a irmã que está do outro lado abre a roda e, na abrir a roda, entrega aos fiéis 3 ou 4 pacotinhos. Cada pacotinho tem 3 pílulas para ser feita durante a novena de Santo Antônio e Santana Galvão. E amanhã, muita gente vai estar aqui enfileirada para pegar essas pílulas, porque é a festa de Frei Galvão. E aqui no mosteiro nós vamos ter missa às 7, 9, 11, 2 da tarde, 4 da tarde e 7 da noite com procissão. Você está convidado. Então estão todos convidados a vir aqui amanhã, certo, padre? Certo. E se a irmã puder, dá um bom dia também. Vamos ver se ela está aí, né? Vamos ver se a gente dá sorte da irmã dar um bom dia para a gente. Bom dia, irmã. Bom dia. Aí, ó, conseguimos um bom dia da irmã.
Muito obrigado, viu, irmã? Muito obrigado, viu? Nada, que Deus abençoe a todos. A nós todos, amém. Amém, irmã. Voltamos com vocês, Eric, Padre Guido. Valeu, Carlos, valeu, obrigado, viu? Olha só que interessante, né, gente? Então, a devoção continua relacionada às pílulas de Frei Galvão. Não é difícil você achar a novena de Frei Galvão, né? Você encontra fácil na internet e você toma uma dessa pílula no primeiro, né? No quinto dia, se não me engano, e no último dia, né? É pílula escrito num papel de arroz, um papel comestível, né? A gente vai dizer isso, isso é um placebo e tudo mais. Agora, é um placebo, mas a ação de Deus sobre esse pequeno sinal aconteceu em diversas ocasiões. Inclusive, Padre Guido, o milagre da canonização, que permitiu a canonização de Frei Galvão, que aconteceu aqui no Brasil, do menino Enzo, né? A mãe dele tinha uma gravidez, tinha perdido 3 filhos, pois tinha uma deformidade no útero muito complicada, né? Aí ela fez, na 4ª gravidez, a novena Frei Galvão e a criança nasceu sadia. Tive a oportunidade de conhecer o Enzo também por causa de uma outra gravação. Enfim, Padre Guido, são muitas as histórias, né? Deus está agindo através de um pequeno sinal, né? Na qual Frei Galvão teve a inspiração há tantos anos lá atrás. Quando o senhor explica para a gente está vendo ali as imagens das pílulas sendo distribuídas. É interessante notar a frase que está escrita, né, em língua latina, de autoria exatamente de Frei Galvão, né? Post partum virgo inviolata permansisti, Dei genitrix intercede pro nobis. Em português, você permanece para Nossa Senhora. Nossa Senhora permaneceu virgem também após o parto e, como Mãe de Deus, por favor, interceda por nós. Isto é, enquanto o senhor está falando, está aí ó, o texto em latim na mão ali da imagem. Post partum virgo inviolata permansisti, Dei genitrix intercede pro nobis. Meus amigos, é devotíssimo de Nossa Senhora. E estas pílulas não são fabricadas em qualquer lugar do mundo. Ah, bem lembrado. Parece que são somente 4 os institutos religiosos. Se não me engano, apenas 4 mosteiros ligados ao Mosteiro da Luz, inclusive, que tem permissão de fazer essas pílulas, né? Por exemplo, na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, é um desses. Quer dizer, Padre Guido, senão a coisa vira superstição, e não se trata de superstição. Não, absolutamente. Muita fé, muita devoção em Nossa Senhora. Olha, Deus se serve de pessoas comuns. Não vamos pensar que os santos, porque tinham o dom dos milagres, se considerassem pessoas diferentes. Não. Eram pessoas muito humildes. E o poder que receberam da parte de Deus se transformava imediatamente numa riqueza de serviço para os irmãos, sobretudo para os mais pobres, mais necessitados, que recorriam à caridade destas pessoas. E o Frei Galvão também recebeu o dom da telepatia, que nós todos conhecemos, da levitação, isto é, quando celebrava a Santa Missa, foi encontrado várias vezes levantado do chão, 40, 50 centímetros. Aliás, Padre Guido, isso é outro sinal que aconteceu na vida de muitos santos. Nós falamos aqui da bilocação, falamos também daquela questão de exalar perfume. Sim. A levitação, muitos, São José Cupertino, por exemplo. Ele ficou, né, uma semana aquele, Uma semana? José Cupertino, italiano, ficou em êxtase, levantado da terra uma semana inteira, gente. Isso, olha que coisa. Bom, eu de novo diria, isso é para humilhar a nossa inteligência, a arrogância humana diante do poder de Deus. Porque isso é belíssimo, Padre Guido. Então, com o Frei Galvão aconteceu isso certamente. Por isso que as pessoas, talvez, Padre Guido, tinham tanta proximidade e certeza da santidade dele, porque viam esses sinais, né? Sim, eram testemunhos oculares de uma riqueza de virtudes praticadas com gestos de caridade. Certo. Por isso, este homem não tinha mais sossego. Era procurado constantemente, dia e noite, sobretudo pelos pobres. Deixamos escapar uma frase no outro bloco, né? Quando a obediência fez com que ele se afastasse da cidade de São Paulo, mas o povo, digamos assim, ficou furioso. Certo. E tanto insistiu com os superiores que tiveram que chamar de volta Frei Galvão. E também ele se tornou famoso pela a qualidade até da premonição, isto é, de prever o que estaria para acontecer.
um homem muito dedicado ao bem das pessoas, era capaz também de convencer tantos corações endurecidos que procuravam o sacramento da reconciliação. E inúmeras graças foram alcançadas já a partir do seu falecimento. Padre Guido, eu lembrei de um outro caso aqui. Não teve também uma história de um quadro de Nossa Senhora que aconteceu uma coisa interessante? Lembra pra gente? Nossa Senhora das Brotas. É uma história verdadeira. Isto é, o santo visitou uma família e deu de presente uma imagem de Nossa Senhora. Volto a repetir que era muito devoto de Maria. E esta família depois mudou para uma outra cidade e aconteceu que perdeu o quadro. Era devota de Nossa Senhora esta família, a tal ponto que colocaram também uma moldura no quadro e a família se reunia todas as noites para rezar o terço e outras práticas de devoção. Mudaram de cidade. O quadro se perdeu na viagem. Anos depois, Frei Galvão foi visitar esta família e ao longo do caminho viu uma fogueira, estavam queimando móveis velhos, etc. E de repente olhou, viu aquele quadro que ele tinha dado, aquela imagem. A moldura estava queimada, mas a imagem de Nossa Senhora estava perfeita. E estava entre os brotos, por isso foi chamado de Nossa Senhora das Brotas, né? E nasceu esta grande devoção que até hoje existe entre o povo, que teve esta origem, digamos assim, milagrosa, dentro de um incêndio, uma imagem de Maria que permanece intacta. Bonito, Padre Guido, que bela história. Bom, é tão bonito ver as histórias dos santos que a gente fica lembrando e certamente isso nos enriquece, né? É bonito, a gente vai relembrando tudo mais. Mas eu acho que eu destacaria aqui para encerrar, Padre Guido, o seu comenta se eu estiver errado. Foi um período no Brasil de grande providência divina, porque nós conversamos há pouco tempo, né, estamos comemorando 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na qual Frei Galvão era devoto. Aconteceu na cidade dele, Guaratinguetá, repito, a cidade de Aparecida, a região de cidade de Aparecida, pertencia a Guaratinguetá, era uma coisa só. A cidade onde nasceu Frei Galvão, onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Exato, e a cidade de Aparecida não existia ainda. Não existia, pois é. E Portugal, né, sendo colônia, o Brasil sendo colônia de Portugal, justamente na morte de Frei Galvão, quando o Brasil conseguiu a independência, Portugal tinha como devoção, como padroeira Nossa Senhora da Conceição, o Brasil ainda não, né? O Brasil não tinha ainda. A providência de Deus acabou providenciando justamente essa imagem de Nossa Senhora da Conceição. Todos os países de língua portuguesa no mundo tinham Nossa Senhora da Conceição como padroeiro, só faltava o Brasil. São Pedro de Alcântara foi proclamado padroeiro do Brasil, falamos dele aqui outro dia também, continua, é válido, um grande santo, inclusive foi um dos formadores de Santa Teresa d'Ávila, um franciscano, São Pedro de Alcântara, um grande santo. Porém, à medida que a República avançou no Brasil, praticamente São Pedro de Alcântara foi ficando de lado, quase que por razões políticas, para que acabassem logo o período do Império no Brasil, né? Mas ele é ainda padroeiro do Brasil. Enfim, mas todas as histórias em sendo interligadas, uma coisa é fato, Padre Guido, Nossa Senhora presente demais no Brasil, tendo a grande devoção de Frei Galvão, inclusive a Imaculada Conceição antes do dogma, em todas as outras coisas. Somos abençoados, né, Padre Guido? Olha, procuremos fazer de tudo, diácono Eric, para que Nossa Senhora continue derramando as suas bênçãos sobre cada um de nós e as nossas queridas famílias, né? Ter um grande santo na pessoa de Frei Galvão, amanhã que é o dia dele, gente, vamos louvar a Deus, né? Eu lembro quando o Papa Bento XVI, né, no dia 11 de maio de 2007, o canonizou em São Paulo. Eu lembro também que quem o beatificou foi o saudoso grande Papa e Santo, Papa João Paulo II, né? No dia 25 de outubro do ano 1998. Ele foi o primeiro brasileiro a ser beatificado e o primeiro brasileiro a ser canonizado. Né? E amanhã é o dia desse grande santo, né, Padre? Vamos invocá-lo e sintamos-nos todos orgulhosos por este grande santo, né, minha gente? E vamos pedir também a bênção dele para todos nós. Por favor, Padre Guido. Já terminamos com o nosso programa? O nosso tempo já está acabando, dá tempo para o senhor nos dar a bênção, Padre Guido. Para todos, especialmente para a família de Dona
Cristina, o seu Roberto, lá da Teófilo Toni, em Minas Gerais, e a família lá em Criciúma, de seu Adalberto e dona Ladi Gambalonga, que não perde nenhum dos nossos programas. Para todos, prezados amigos, muita paz, muita serenidade, com o sorriso de Frei Galvão nas nossas famílias. A bênção de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigado, Padre Guido. Quem for da cidade de São Paulo, né, lembrando, como disse o capelão na matéria, amanhã vários horários de missa lá no Mosteiro da Luz, mas certamente espalhado pelo Brasil, muitas paróquias dedicadas a Frei Galvão. Vamos rezar na intenção dele. Se você quiser também, é possível pedir pelo correio as pílulas de Frei Galvão. Procure na internet, pesquise Mosteiro da Luz. As irmãs concepcionistas enviam também pelo correio, é possível, para você fazer essas orações para mulheres gestantes. Enfim, não tendo a pílula, faça a oração da mesma maneira. Não tem problema, né? Faça a oração da mesma maneira. Vou fazer aqui agora o nosso sorteio. Olha, durante nossa conversa, muitas pessoas se tornaram sócios aqui conosco. Não deu tempo de agradecer a todo mundo, mas fica aqui meu agradecimento a todo mundo que atendeu o nosso apelo, né? Seja no dia de hoje ou em qualquer outra oportunidade, Deus lhe pague pela oportunidade, pela graça de você poder nos ajudar a manter essa obra de evangelização no ar, tá bom? Muitíssimo obrigado mesmo. Vou pegar alguém aqui para ser sorteado agora, então, esse livro Orações de Poder 4. Vamos sortear para Luiz Sebastião Moleiro Afonso, da cidade de Pederneiras, São Paulo. Luiz Sebastião, o senhor conhece lá, Padre Guido? É bem perto de Bauru. É seu vizinho, Padre Guido? Sim, meu vizinho. Parabéns. Muito bem, parabéns, Luiz. Na semana que vem a gente volta para conversar de um tema interessante também, né, Padre Guido? Toda terça-feira a gente está para tirar suas dúvidas, mas durante a semana o Padre Guido responde por e-mail no eclesia@rs21.com.br. Qualquer dúvida que não deu tempo de a gente falar aqui no nosso programa, tá bom? Uma boa semana a todos vocês. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.